Meus irmãos, nós temos pregado a carta de Tiago, já chegamos no capítulo 3, hoje nós vamos versículos 1 a 12. Essa semana vamos nos lembrar de orar pela vida da nossa irmã Thelma. Thelma está indo para o Canadá, vai receber a netinha com a graça bendita do Senhor. No dia 18 a nossa irmã embarca, que Deus abençoe, que seja um tempo maravilhoso, que a Thaís também seja muito feliz no parto e que chegue mais uma criança para o reino do nome do nosso Senhor. Dia 18 é um bom dia para viajar, viu, Thelma? Um bom dia. Meus irmãos, Tiago capítulo 3, versículos 1 a 12, é o texto da nossa meditação nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco. Fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar? Ó Deus, o desejo do nosso coração nessa noite é que o Senhor nos instrua pelo poder da Tua palavra. Nós separamos um tempo na nossa semana corrida, a fim de absorver as verdades do Senhor que são ditas pela Tua palavra. O meu desejo como pregador nessa noite é que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e rocha minha. E o meu desejo como alguém que quer ver a expansão do reino do Senhor nesse mundo, é que a igreja do Senhor saiba as consequências dos pecados da língua e como refreá-la para a Tua glória. Nos ajude nessa árdua missão, em nome de Jesus. Amém. Há um filme muito interessante, uma boa comédia para o final de um domingo como esse,
cujo título é As Mil Palavras. Esse filme é protagonizado pelo comediante e ator Ed Murphy, e o enredo do filme é simples, mas a sua temática é bem precisa. O dado e o protagonista do filme, o personagem principal ali, recebe na sua casa uma árvore. E quando ele planta aquela árvore, ele percebe que cada palavra dita, uma folha da árvore cai. E quando a última folha cair, significa que ele vai morrer. Mostrando a importância das palavras e o bom uso da língua. Tiago vem construindo a sua carta como uma fonte de sabedoria para os crentes que estavam vivendo o período da diáspora. Depois, então, da subida de Jesus aos céus, do Pentecostes, aquele povo se espalha mundo afora, e Tiago escreve numa proposta de sabedoria a corações que tanto precisavam de uma instrução. E aí, Tiago começa a demonstrar uma sabedoria muito parecida com a sabedoria de Salomão. E a gente diz que a carta de Tiago está para o Antigo Testamento, tal como Provérbios. É uma carta que emana conselhos simples, objetivos, diretos, diante de temáticas extremamente complexas. E nós viemos de um capítulo muito interessante, quando Tiago fala que a fé sem obras é morta. E agora, ele mostra que as nossas palavras também são obras da nossa fé, revelando que aquilo que a nossa boca fala, mostra qual é o raio-x do nosso coração. Tiago bebe da fonte do seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Tiago era filho de José e Maria, não concebido por obra do Espírito Santo, mas como meios normais. Maria teve Jesus virgem, mas todos os outros filhos foi de maneira normal. Tiago foi um deles. E Tiago cresceu com Jesus, ouvindo os ensinamentos do seu irmão, mas não crendo nesses ensinamentos, até o dia que Jesus ressuscitou, apareceu para ele e disse: eu sou o seu irmão mais velho que veio te salvar. E através das palavras de Jesus, Tiago constrói o seu pensamento. É óbvio que Tiago bebeu de textos como as falas de Jesus dizendo: a boca fala do que está cheio o coração. E essas palavras, a construção de Tiago, reveladas nos dias de hoje, mostram que muito mais do que uma fé ortodoxa, de práticas, de ritos, de frequência à igreja, o que nós cristãos precisamos é de uma língua domada pelo poder do Evangelho. As obras da nossa fé podem ser conhecidas à medida que nós controlarmos a nossa boca. Por isso eu repito as palavras do salmista: ó Senhor, põe um guarda nos meus lábios. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Põe guarda, Senhor, na minha língua, para que eu fale somente aquilo que convém falar. Você sabe que tem esses ditos populares e alguns deles fazem muito sentido e a gente só precisa atualizá-los. 3 coisas que não voltam mesmo: uma flecha lançada, uma palavra dita e um pix feito. Não volta mais. Fez o pix, acabou. Mas certamente nessa palavra falada, você já tem entrado em algum conflito na sua vida. Conflitos do tipo: será que eu devia ter falado aquilo que eu falei?
E aí a gente começa a remoer uma angústia no nosso coração, gerando um remorso profundo. Ou pior, quando você fala alguma coisa e você tenta justificar aquilo que você falou, dizendo assim: ó, eu falei aquilo, mas não era bem aquilo que eu quis dizer. Tentando não amenizar a situação, mas massagear o seu ego inflado. Quando a gente tenta justificar uma fala, a maioria das vezes é porque a gente está tentando massagear o nosso ego de alguém que não é capaz de errar. Palavras, língua e boca. Isso envolve uma vasta sabedoria do Antigo Testamento. Provérbios de Salomão como tagarelice, como ponta da espada, mas a língua dos sábios é medicina. Salomão também disse que o que guarda a boca conserva a alma, mas o que abre se arruína. Salomão também diz que a morte e a vida estão sob o poder da boca, da língua. E o desejo do nosso coração hoje é para que Deus nos ajude a refrear a nossa língua. Porque a língua, meus irmãos, a língua é fogo. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A língua é fogo. E Deus nos chama a refrear esse fogo. 4 princípios para que nós possamos entender como conseguimos refrear a nossa língua através da graça bendita do Senhor. Primeiro, é necessário nós entendermos que esse chamado para refrearmos a nossa língua é para todo crente. Tiago inicia o seu capítulo 3 dizendo assim: não sejam muitos de vós mestres. Ele está dizendo assim: não sejam muitos de vós líderes. Não sejam muitos de vós os estudantes no sentido de se debruçarem, sendo pastores e buscando a dedicação pela academia, ou até mesmo esse sentido de ser doutores na lei. Por quê? Porque quem faz isso traz consigo uma séria responsabilidade. Eu me lembro quando eu ingressei na minha caminhada acadêmica para chegar até a ordenação do Sagrado Ministério, e eu sabia do meu desejo em ser pastor, mas eu não sabia da responsabilidade que isso envolvia. Um mestre influencia alunos, e quando um mestre erra, os alunos também podem errar nos ensinos do mestre. É por isso que Tiago está dizendo: não sejam muitos de vós mestres. Procurem realmente se dedicar àqueles que têm essa responsabilidade sobre si. E aí muita gente lê o restante desse capítulo pensando que Tiago está se referindo aos mestres, e ele não está. Olha o que diz o versículo 2, ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. E aí ele sai dessa perspectiva dos mestres e ele entra: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. O que Tiago está nos demonstrando através das palavras todo e alguém é tirando a perspectiva agora desses que são mestres e trazendo essa responsabilidade para a igreja. E ele está dizendo o seguinte: a missão para refrearmos a nossa língua é uma missão para todo crente, para que ele chegue à plena maturidade e conhecimento do Senhor. É até bonito quem dá conta de controlar a língua. Eu sinceramente admiro. Uma pessoa que é íntegra no seu falar é digna de honra. Aquela pessoa que consegue pensar para falar, meus irmãos,
Morro de desejo de ser assim, porque se eu falar inveja, muitos se escandalizam. Mas eu quero ambicionar isso para a minha vida. Eu quero receber uma determinada situação e pensar antes de falar. O Senhor nos diz que é aquele que controla a sua língua é perfeito varão. E a missão para controlarmos a nossa língua é uma missão estendida a toda igreja. Não é só do pastor e da liderança, que precisam ser sábios no seu falar, apagando o fogo de gente que não consegue falar o que convém e refrear no momento certo. A missão de refrearmos a nossa língua é uma missão dada a toda igreja do Senhor. Mas em segundo lugar, Deus nos chama para refrear a língua, não apenas dando essa missão para toda a sua igreja, como apontando essa alternativa, ou este caminho, como a direção mais sábia para o cristão. Versículos 3 até o versículo 5, parte A, Tiago usa duas figuras para falar da língua. Ele diz que a língua é como o freio nos cavalos, e ele diz que a língua é como o leme no navio. Eu queria me ater primeiro ao leme no navio. Muita gente acha que o leme é aquela espécie de volante no navio, e não é, aquele é o timão. O leme é aquela parte lá de baixo do navio, pequenininha, que quando o timoeiro vira, o leme também vira. É por isso que Tiago diz que por onde o timoeiro controla, o leme leva o navio. E meus irmãos, vocês já viram o tamanho que é um cavalo? E eu me lembro de um dia que eu estava com o pastor Edgar lá no campo assim, e tinha um cavalo para montar. E eu sempre gostei muito de andar a cavalo. E ele falou assim: Vitor, que cavalo ele é meio bravo. Meu irmão falou. Falei: pastor, faz tempo que eu não pego um cavalo. Deixa eu tentar pegar aquele lá. Não, pode ir, pode ir. Peguei o freio. E aquele cavalo estava meio calmo, meio tranquilo. E era um morro assim. Eu falei: não vou subir esse morro a pé aqui de jeito nenhum empurrando esse cavalo. Eu vou montar nesse cavalo agora. E vá! Montei no cavalo e vim. Sem arreio, sem nada, só no freio. O pastor Edgar olhou aqui e falou: meu Deus do céu! E o irmão dele falou: Edgar, esse menino é doido, esse cavalo é bravo, esse cavalo é arisco, esse cavalo é esperto. Foi o termo que ele usou. O pastor Edgar falou assim: um esperto montado em outro esperto, capaz que dá certo. Mas com o freio, nós somos capazes de dirigir um cavalo, bem como um leme é capaz de dirigir um navio. A língua, por menor que seja, dirige todo o corpo. E essa direção sábia da língua é que vai apontar o rumo da nossa vida, seja para uma vida de disciplina e obediência, seja para uma vida sem direção que leva à ruína. O controle da língua evidencia a direção da sua jornada. É a língua que pode dirigir a sua vida para edificação ou para tragédias e situações desastrosas. Quando eu for falar, eu quero conservar o Salmo 19, versículo 14, quando o salmista diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Que eu não dê jamais um passo sem a tua presença. E que eu não fale nenhuma palavra sem a tua direção sábia. Deus nos chama para refrearmos a nossa língua, porque a língua é fogo. E essa missão é dada para todo crente. Essa é a direção sábia que vai orientar a nossa vida. Terceiro lugar, este é um alerta para todo crente. O versículo 5, parte B, até o versículo 6 nos diz assim: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva,
Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Meus irmãos, a língua tem um poder de destruir. Nessa época de seca, enquanto eu estou indo para Patrocínio, sempre vejo chama na pista. E a maioria delas causada por um cigarro que foi arremessado e que começou a pôr fogo num campo todo. Meus irmãos, a língua é fogo. É um mundo de iniquidades. E uma palavra maldita pode não só corromper a sua estrutura, como todo o sistema que envolve uma região. Meus irmãos, a língua macula o corpo todo. E ela põe fogo no curso da existência e acaba sendo lançada no inferno. Eu concordo muito com Douglas Moo quando ele diz assim: nenhum outro membro do nosso corpo pode causar tanta destruição quanto a língua. É uma fofoca? É uma má resposta? É a disseminação de uma fake news? É uma palavra mais rude? É uma palavra mal pensada que pode causar resultados e consequências para toda a vida. A ponto de Tiago usar uma expressão pesada. Ele diz assim, que essa língua há de ser lançada no inferno. A potência destrutiva da língua se assemelha ao inferno. E a palavra inferno aqui, do grego, é Gená, da onde vem a ideia do vale de Inom. E o vale de Inom era onde o povo queimava o lixo que era separado nos vários e vários ambientes das casas e dos territórios que o povo vivia. Em outras palavras, a língua é o poder de fogo que queima o lixo. A língua é esse mal incontido que nós precisamos refrear. A língua é uma potência de uma destruição iminente, por isso é um alerta. A missão de refrearmos a nossa língua é um alerta para não destruirmos a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Cuidado. A língua destrói. A mentira, a calúnia, os rumores infundados, a fofoca, isso mata. Isso quebra corações, isso destrói comunhão. Queira Deus que a nossa igreja viva longe, distante de toda fofoca, de toda competição, de todo rumor infundado, e que nós, no silêncio, possamos ouvir os gritos de Deus. Que a nossa boca seja preservada para não contaminar. E que os nossos ouvidos também possam estar atentos a isso. Há quem diga assim: pastor, eu não procuro fofoca, ela chega até a mim. Fecha a porta. Quem muito sabe é porque evidencia um raio-x de um coração corrompido. Que a nossa boca não caia na estrutura da destruição da nossa alma e daqueles que estão ao nosso redor. Eu concordo muito com o Isby, quando ele comenta esse texto dizendo assim: é mais fácil
Preste atenção. É mais fácil curar feridas causadas por facas e pedras do que danos causados pelas palavras. É mais fácil curar feridas abertas por facas, pedras, do que feridas causadas por palavras. Palavras destroem corações. Que a nossa boca possa refrear o poder destrutivo de uma língua que é fogo. Que as nossas palavras à nossa esposa e ao nosso esposo, aos nossos filhos, aos nossos funcionários, aos nossos patrões, aos nossos colegas de trabalho, que tudo o que venhamos a falar seja intimamente ligado àquilo que está gravado no nosso coração. E que o nosso coração transborde de cura, e não de feridas abertas diretamente na alma. Meus irmãos, Deus nos chama a refrear a nossa língua. E esse chamado é um chamado para todo crente. É um chamado que aponta uma sábia direção do Senhor. Esse chamado também é um alerta para o mal que nós carregamos em nós. E em quarto e último lugar, esse chamado é um desafio para todo servo do Senhor. Versículo 7 diz assim: toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Quando nós falamos que dominar a língua é um desafio, nós precisamos entender que em nós há muitas habilidades. Habilidades para transformar os animais mais duros e selvagens em animais mansos e domésticos. De transformar grandes estruturas a nosso serviço. Mas a língua, meus irmãos, a língua a gente não consegue domar. Essa obra só pode ser plenamente consumada quando o Espírito Santo nos potencializa a domá-la. Não parte de nós. O nosso desejo é de sempre melhorar e falar menos, mas quando a gente menos vê, aquele veneno mortífero já foi derramado. Aqui, não deve nascer em nós um senso de irresponsabilidade tamanha a ponto de dizer assim: eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso, é melhor ser sincero do que falar mal nas costas. Mentira, é melhor ser crente. Eu sou sincero demais, esse é meu defeito. O seu defeito é não ser moldado pelo Espírito Santo do Senhor, que te faz dobrar a sua língua e curvar-se diante da autoridade daquele que reina. Tem coisa que a gente não fala. Tem coisa que a gente fala na presença do Senhor e não fala para o outro. Se vai ofender, se vai machucar, se vai destruir, para que você vai falar? Seja portador das boas novas. Pastor, a verdade deve ser dita, custe o que custar, doa quem doer. Cuidado, que verdade que você está falando? É a verdade do Evangelho? Essa tem que ser dita mesmo. Mas se é a sua verdade e a sua opinião, passe pelo crivo do Evangelho primeiro. Não se deixe dominar pela entrega de se derramar no veneno mortífero. Diga para o Senhor: eu quero me derramar na ação soberana do Espírito Santo do Senhor. E é o Senhor quem vai controlar a minha boca, o meu caminho, para que eu possa trilhá-lo para a sua honra e glória.
A língua é fogo. E domá-la é um desafio. Versículo 10 e versículo 11 nos diz assim, ou versículo 9 e versículo 10. Com essa língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Se dominar a nossa boca e dominar a nossa língua é um desafio. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa habilidade não é nossa. Nós conseguimos domar animais selvagens. Quem doma a língua é o Espírito Santo da promessa. Mas a gente tem a nossa responsabilidade, precisamos ter um esforço pessoal para que isso seja bem sucedido. Mas segundo, eu não posso viver uma vida dupla com a minha boca. E meus irmãos, é isso que mais acontece nos nossos dias. A mesma boca que canta louvores ao Senhor, fala palavrão quando está dirigindo no trânsito. A mesma boca que ora ao Senhor publicamente, é a boca cheia de perversidade nas rodinhas em que a gente convive. A mesma boca que leva as nossas mãos a levantar e glorificar ao Senhor, é a mesma boca que leva o nosso corpo a cantar atrocidades em músicas que rebaixam o ser humano. Tem música que crente não ouve. Não porque é feia, mas porque não dignifica ao Senhor. E para quê que eu vou dar audiência e publicidade para músicas que colocam o ser humano a poder de nada e não glorificam ao Senhor que está no céu? É muito melhor você ter uma boca que fala só perversidades do que você ter uma boca de uso duplo. Ou glorifica, ou bendiz, ou amaldiçoa e morre. Mas usar a sua língua como fonte de bênção e de maldição, segundo as Escrituras, não vale de nada. O desejo do meu coração é que a minha boca sirva para bendizer ao Senhor em todas as minhas falas, em todas as minhas concepções, em todas as minhas articulações, para a glória bendita do Senhor. Domar a língua é um desafio, do qual nós somos incapazes de vencer sozinhos, do qual nós precisamos fugir da duplicidade da missão. E por fim, é um desafio porque eu preciso alinhar a minha língua para que ela seja uma fonte que canalize boa água. Versículo 11 e 12 diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar do que é doce e o que é amargo? Pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu queria te levar a uma reflexão final através desses dois versículos. A lógica é uma só. Um coração puro revela uma língua pura. Uma língua impura é incompatível com um coração puro. Está falando muita besteira? Está falando o que não deve? Está falando demais? O problema não é a sua língua. O problema é o seu coração. A sua língua é o raio-x do seu coração. E a boca fala aquilo que o coração está cheio. De um coração puro procedem fontes de pureza. De um coração impuro só vai sair impureza. De uma fonte de água salgada sai água salgada. Uma fonte de água doce sai água doce. Senhor, põe guarda na minha boca.
para que eu possa refrear a minha língua. Essa é a missão de todo crente. Essa é a direção sábio para toda a igreja. Essa, sem dúvidas, é um alerta do Senhor, é um desafio para a igreja, e eu só vou entender isso quando eu entender que eu posso domá-la pelo poder do Espírito Santo. Quando eu entender que a minha boca não é fonte dupla de maldição e de bênção, e quando a minha boca estiver alinhada ao meu coração puro. Por fim, eu poderia encerrar esse sermão cheio de sabedoria e cheio de fontes de princípios interessantes. E ele seria bom para qualquer judeu que estivesse sentado aqui. Mas nós não somos judeus. Nós cremos em Cristo Jesus, que venceu a morte. E todo sermão precisa apontar para Jesus. E esse sermão, para mim, aponta para Isaías capítulo 53. Quando nós lemos que o Senhor Jesus foi levado para a morte e como um cordeiro mudo se sacrificou por nós. O silêncio de Jesus nos ensina a controlar a nossa boca. O silêncio de Jesus é fonte de sabedoria para toda a nossa fala. Que Deus nos ajude a vivermos intimamente com o coração posto naquele que é a fonte de todo saber, e que na sua palavra a nossa língua se deleite, para a glória bendita do Senhor. Deus nos ajude a refrear a nossa língua. Põe guarda na nossa boca. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos entoar o hino 64, encerrando o nosso culto. Mas nós vamos fazer de maneira diferente a maneira como nós vamos entoar esse hino. Esse hino tem 5 estrofes. As 4 primeiras nós vamos cantar sentados, fazendo dela a nossa oração. Mas a 5ª estrofe é a repetição da primeira estrofe. Então pense bem quando você estiver cantando a primeira estrofe e os versos que vêm subsequentes a eles. E na 5ª estrofe você vai se colocar de pé e vai repetir aquilo que nós cantamos no início, dizendo assim: Senhor, os meus lábios jamais cessarão de cantar que o Senhor é Cristo. As 4 primeiras estrofes assentados e a última estrofe todos juntos em pé. Louvemos ao Senhor. Meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória.
Ó santo e bendito Deus, que nunca, nunca, nunca os nossos lábios cessem de bendizer o teu santo e bendito nome. Ó Deus, nos ajude, Pai, a refrear esse mal incontido, esse fogo que tenta dominar e controlar o nosso corpo. Nós queremos vencer os pecados da língua para a glória bendita do teu santo e precioso nome. Livra-nos, Pai, da fofoca. Livra-nos, Pai, dos comentários maliciosos. Livra-nos, Senhor, das fake news, dos palavrões. Dá-nos, ó Pai, uma língua que proclama a tua verdade, como esse hino mesmo nos diz: somos filhos que estavam perdidos, vagueando num mundo aflito, mas o Senhor nos chamou. E o Senhor nos lavou no sangue precioso de Jesus. Nós somos cidadãos do Senhor e nós queremos habitar o reino do Senhor. Por isso, ó Pai, nos ajude a refrear a nossa boca. Livra-nos de falar mal dos outros. Livra-nos, Senhor, de abrir espaço para o nosso coração estar curioso e saber da vida alheia. Faça de nós cativos do Senhor, a fim de proclamarmos as verdades daquele que nos tirou das trevas para o seu reino maravilhoso de luz. E que a tua igreja cresça em santidade, verdade, maturidade, todos os dias, cantando, bendizendo e nunca cessando de proclamar que tu és o Cristo que mudo nos ensinou a sabedoria do Senhor. Fica conosco, despeça-nos em paz. E agora, igreja, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo nos ajude a refrearmos a nossa língua hoje e até o dia onde para sempre o louvaremos e o bendiremos. Amém.